Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase em UML. Eu sou o professor Gidenis Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje, eu vou dar continuidade ao tema de negociação de requisitos, dessa vez abordando o modelo de negociação ganha-ganha, ou modelo de negociação win-win. Então, vamos iniciar nossa aula. Então, essa é a segunda aula sobre negociação de requisitos. Na aula anterior, eu apresentei uma introdução sobre negociação de requisitos e falei sobre a teoria W. E hoje eu vou abordar um outro modelo de negociação, que é o modelo de negociação ganha-ganha, ou Win-Win Negotiation Model. Bom, vamos dar início à nossa aula, então. Então, o modelo de negociação ganha-ganha, ou Win-Win, ele foi proposto pelo Bowen, um pesquisador da área de engenharia de software que, entre outras contribuições, ele propôs o modelo processo de desenvolvimento em espiral. Então, esse modelo ele foi proposto pelo Boeing no final da década de 90, e esse modelo ele tem por objetivo garantir que todas as partes interessadas atinjam seus objetivos. Ah, Na verdade, os seus objetivos essenciais, porque essa técnica se caracteriza por identificar quais são as condições de ganho essenciais para que as partes interessadas saiam da negociação satisfeitas ou pelo menos minimamente satisfeitas. Mas vamos começar a estudar essa técnica. Então, bom, para esse modelo funcionar, é necessário uma certa boa vontade das partes interessadas. Elas precisam estar dispostas a negociar de forma colaborativa, ah, e tentar encontrar soluções que atendam aos interesses de todos. Ela não é tão eficiente em situações em que os prazos são muito rígidos, o cronograma é muito curto, ou quando os objetivos são muito conflitantes, ou, obviamente, em situações em que algumas das partes interessadas não estão dispostas a ceder, não estão dispostas a negociar, não estão dispostas a colaborarem, trabalharem de forma colaborativa. Como eu falei, a negociação de requisitos, ela pode ser resolvida quando as pessoas estão dispostas a, a discutir civilizadamente, sem se impor umas sobre as outras. Existem situações em que há pessoas imaturas que não estão dispostas a ceder. Elas são pessoas com egos bem alimentados que acreditam que estão sempre certas e querem impor sua vontade. Às vezes querem impor a sua vontade mesmo quando sabem que estão erradas. Então, nesse tipo de situação, com esse tipo de pessoa, é muito difícil qualquer modelo de negociação funcionar. Agora, em situações em que as pessoas estão dispostas a negociar, estão dispostas a colaborar para encontrar uma situação que agrade a todos minimamente, então esse modelo é bastante útil. Bom, o modelo ganha-ganha, ele tem algumas atividades-chave, que são, primeiramente, identificar as partes interessadas críticas para o sucesso. Ou seja, quais são as partes interessadas que têm influência sobre o problema em questão, e em seguida estabelecer quais são as condições de ganho, quais são as condições de vitória. No caso, são as condições de ganho primárias, ou seja, qual é o essencial para se sentirem minimamente satisfeitas, minimamente atendidas em um processo de negociação. Definir o que é essencial para elas, o que elas não podem abrir mão. A partir daí, negociar situações ganha-ganha mutuamente satisfatórias. Então, tentar encontrar uma situação em que as condições de ganho primário, ou seja, as suas necessidades, os seus objetivos, as suas restrições essenciais, sejam satisfeitas de alguma maneira. Depois disso, realizar monitoramento e controle, tentando manter um equilíbrio ganha-ganha durante o processo de desenvolvimento
do software. Existem quatro artefatos conceituais principais nesse modelo de negociação, que são condição de ganho, questão, opção e concordância. Vamos falar um pouco sobre cada um. Condição de ganho. Essencialmente, a condição de ganho é o termo de vitória de uma determinada parte interessada. Uma condição de ganho captura ou identifica os objetivos, as expectativas e as restrições que são desejados por uma parte interessada ou que precisam ser atendidos por ela. Então, esses são seus termos de vitória. O que ela precisa atender, o que ela deseja atingir. Questão. Bom, questão diz respeito a um conflito. Quando existe um, que- um conflito entre as condições de ganho entre duas ou mais partes interessadas. Quando o que uma parte interessada quer entra em atrito com o que outra parte interessada quer, com outra condição de ganho. Então, uma questão, ela captura o conflito entre as condições de ganho e os riscos e incertezas associados a esse conflito. Então, as questões, elas surgem basicamente quando as condições de ganho de diferentes partes interessadas entram em conflito. Ah, ou ainda em situações que as condições de uma parte interessada enfrentam incertezas ou riscos. E essas questões, elas precisam ser resolvidas, porque caso não seja, elas trarão problemas ao longo do desenvolvimento do software. Além disso, é essencial que elas sejam resolvidas para que todas as partes interessadas fiquem satisfeitas ao longo do processo. Caso contrário, alguma parte interessada pode se sentir não atendida pelo software que está sendo desenvolvido. Então, opção. Opção, ela representa uma alternativa, uma escolha de decisão que pode resolver uma questão que foi identificada. Então, essas alternativas, essas opções, elas podem ser escolhidas para resolver uma determinada questão e elas oferecem soluções para os conflitos entre as condições de ganho das partes interessadas. E a concordância é quando uma das opções realmente resolve o problema e as partes interessadas que estavam em conflito, que estavam em questão, concordam com essa alternativa. Então, uma concordância, ela captura o conjunto de condições de ganho que satisfazem a parte interessada, ou captura as opções para resolver essas questões. E a concordância, basicamente, é o acordo que é estabelecido entre as partes interessadas, em que as suas condições de ganho elas são satisfeitas ou minimamente satisfeitas por meio de determinadas opções. E então ela representa um ponto em que todas as partes envolvidas podem se dizer satisfeitas, pelo menos no essencial, com o resultado da negociação. Elas tiveram as suas demandas razoavelmente atendidas. O essencial das suas necessidades foi atingido. Então, um modelo de negociação ganha-ganha, ou win-win, ele é um guia para as partes interessadas críticas alcançarem sucesso. Então, por meio desse guia, elas elaboram acordos que sejam mutuamente satisfatórios, e as partes interessadas, elas expressam seus objetivos como condições de vitória, como condições de ganho, e se todos concordarem com essas condições de ganho, então as condições de ganho se tornam acordos. Porém, quando as partes interessadas elas não concordam, então existem condições de ganho que estão em conflito. Essas condições de ganho, elas estão em atrito, elas se contradizem de alguma maneira. Então, as partes interessadas, elas registram esses conflitos como questões. A partir daí, as partes interessadas, elas tentam criar opções para ganho mútuo. Ou seja, elas exploram possibilidades
cedendo e ganhando um pouco, mas tentando manter a essência das suas condições de ganho. Bom, essas opções elas podem ser discutidas várias vezes e, ao longo do tempo, serem transformadas em acordo, numa situação em que todas as partes interessadas envolvidas concordarem. Ah, Deve-se destacar que questões abertas e não resolvidas são problemáticas para o projeto. Se elas não forem resolvidas cedo, elas irão surgir novamente ao longo do projeto e provavelmente acarretarão problemas maiores. Problemas não resolvidos terão um custo maior se eles forem deixados para depois. Então, as questões têm que ser identificadas e elas precisam ser resolvidas. Então, o modelo ganha-ganha, ele utiliza uma taxonomia, ou seja, uma classificação de domínio para organizar os artefatos que já foram explicados. E também trabalha com um glossário para definir termos importantes. Como já foi falado em outras aulas, glossários são extremamente importantes para a engenharia de requisitos, porque os termos variam muito de área para área. Então é importante ter um glossário com a definição exata de cada termo. Essa exata tem que ser a única aceita durante todo o projeto, para evitar ambiguidades. Ambiguidades são uma ameaça gravíssima para a engenharia de requisitos. Então, as partes interessadas ela atingem um estado de equilíbrio ganha-ganha quando a concordância em que elas chegaram cobre todas as condições de ganho e não existem questões pendentes. Aqui nós temos uma figura baseada em Bowen 2006 que demonstra o modelo de negociação ganha-ganha. Então, aqui nós temos os quatro artefatos que são produzidos, que são as condições de ganho, as possíveis questões que envolvem as condições de ganho, as opções que enfocam essas questões, esses conflitos, e as concordâncias que adotam determinadas opções e que cobrem minimamente as condições de ganho de todas as partes interessadas. E elas todos esses artefatos, eles trabalham, eles utilizam uma taxonomia para definir os termos utilizados ao longo do processo. Então, o objetivo é sair de dos artefatos de condições de ganho e atingir os artefatos de concordâncias. Bom, a negociação ela vai prosseguir até que se atinjam duas possibilidades. Todas as condições de ganho das partes interessadas sejam atingidas, sejam levantadas e o estado de equilíbrio ganha-ganha seja atingido. Ou em uma situação não ideal, em que as partes interessadas concordam que o projeto não pode ser continuado, que ele precisa ser abandonado, porque existem questões que são irresolvíveis. Uma questão não é possível encontrar um equilíbrio ganha-ganha para determinada questão. As condições de ganho estão num conflito que não é possível de resolver. Seja porque realmente não existe uma solução para ele, o que não é sempre muito comum, ou seja porque as partes interessadas não estão realmente dispostas a negociar e a ceder. Bom, aqui nós temos um exemplo prático, um exemplo simples, prático de aplicação do modelo de negociação ganha-ganha. Aqui nós enfocamos novamente a empresa de envio de encomendas internacionais, envio de encomendas globais. Então, se pretende desenvolver um sistema de controle de encomendas que deve gerenciar entregas em qualquer parte do mundo. Essas entregas podem ser feitas tanto pelas filiais quanto pelas distribuidoras parceiras. Existem locais do mundo, existem regiões que a empresa não tem filiais, então ela precisa de distribuidoras parceiras para ajudar elas na entrega. Existe uma divisão de gerência de encomendas que é responsável por supervisionar as operações globais de entregas e ela possui dois departamentos subordinados a ela, que são o departamento de filiais e o departamento de distribuidoras parceiras. O departamento de distribuidoras parceiras, como o nome já diz, coordena a relação com essas distribuidoras. Porém, existe um conflito
entre a gerência e o departamento de distribuidoras parceiras. A gerência de encomendas, ela deseja garantir um controle centralizado rigoroso sobre todas as operações de entrega, incluindo as que são realizadas pelas distribuidoras parceiras. Então, ela deseja que todas as informações e decisões relacionadas às encomendas passem pelo sistema centralizado e que estejam visíveis para as filiais, mantendo um controle muito rigoroso da qualidade e eficiência das entregas. Porém, o departamento de distribuidoras parceiras, ele deseja que as distribuidoras possuam uma autonomia operacional maior, de forma que elas possam fazer ajustes rápidos nas rotas e nas datas de entrega, por N possíveis situações, sem que essas mudanças, esses ajustes, precisem ser aprovados pelas filiais ou pela gerência central. Por quê? Para que haja mais agilidade no cumprimento das entregas. Bom, a gerência de encomendas, aqui nós vamos primeiramente identificar as partes interessadas críticas para o sucesso. Obviamente, então, uma delas é a gerência de encomendas, que ela representa a alta gerência, ela é responsável por coordenar as operações globais de entrega de encomendas. Ela quer manter um controle centralizado e ela quer ter uma visibilidade completa sobre todas as operações, mesmo as delegadas para as distribuidoras parceiras. Já o departamento de distribuidoras parceiras, ele é subordinado à gerência de encomendas. Ele gerencia a relação com as distribuidoras, ele faz contratos, ele entra em contato com as distribuidoras, repassa encomendas para elas, esse tipo de coisa. Esse departamento, ele defende que as distribuidoras parceiras devam possuir uma autonomia maior, de forma que elas possam ajustar as rotas de entrega e os prazos localmente, porque eles podem mudar por N situações. Então, eles defendem que isso garantirá uma operação mais ágil das distribuidoras. Ah, aqui nós vamos agora identificar as condições de ganho primário das partes interessadas críticas. A condição de ganho para a gerência de encomendas: manter controle centralizado sobre todas as encomendas, de forma a garantir que o fluxo de informações e a coordenação com as distribuidoras sejam monitorados pelo sistema central e sejam visíveis para as filiais. As condições de ganho do departamento de distribuidoras parceiras são: obter mais autonomia para as distribuidoras parceiras, de maneira que elas possam ajustar suas rotas e prazos de entrega, sem precisar de aprovação formal das filiais ou da gerência central, garantindo que as operações sejam ágeis e eficientes. Bom, existe uma questão, ou seja, um conflito. A gerência de encomendas quer controle rigoroso e visibilidade centralizada. E o departamento de distribuidoras parceiras, ele quer flexibilidade e agilidade operacional para as distribuidoras. Foi identificada uma opção após uma negociação. Então, a opção seria desenvolver um sistema que conceda autonomia limitada para as distribuidoras parceiras, de forma que seja possível que elas ajustem rotas e prazos dentro de limites pré-definidos pela gerência de encomendas e que essas alterações sejam notificadas automaticamente às filiais e à gerência. Bom, houve uma concordância. As partes concordaram que ah, isso satisfaz as suas necessidades razoavelmente bem. Então, elas concordam que o sistema ele equilibre a autonomia das distribuidoras parceiras com o monitoramento e controle centralizado que é desejado pela gerência de encomendas. E com relação ao monitoramento e controle, a solução ela vai ser monitorada por meio de auditorias e relatórios gerados pelo sistema. Vai ser desenvolvido um programa piloto que vai ser implementado em algumas regiões específicas. Assim, a gerência de encomendas e o departamento de distribuidoras parceiras poderão testar essa nova configuração
e, eventualmente, ajustar o equilíbrio entre o controle centralizado e a autonomia. Então, este foi um exemplo simples do modelo de negociação ganha-ganha. Vamos falar um pouco de suas vantagens. Vantagem: satisfação mútua. Então, no momento que se encontram soluções que atendam às condições de ganho de todos os envolvidos, isso aumenta a satisfação das partes envolvidas e o seu comprometimento com o resultado final, com o sistema. Não vai haver tanta resistência ou mesmo sabotagem em algumas situações. Colaboração, uma outra vantagem. O método ele enfatiza que as pessoas colaborem, que as partes interessadas colaborem, as partes em conflito colaborem para solucionar o problema, para encontrar uma situação que satisfaça todas as partes. Então, as partes interessadas elas devem trabalhar juntas para resolver conflitos. Isso resulta em maior comunicação, em uma comunicação mais aberta e construtiva, e aumenta, fortalece o relacionamento entre as partes envolvidas. Soluções de longo prazo, no momento que os objetivos e restrições de todos são minimamente satisfeitos, isso gera soluções sustentáveis que vão evitar que problemas futuros ah, ressurjam novamente, causando prejuízos. Então, esse processo ele identifica e mitiga muitos dos riscos e certezas, então as soluções costumam ser mais robustas. Redução de conflitos, obviamente, uma das grandes vantagens do modelo. Então, as partes elas buscam resoluções satisfatórias para todos. Então, uma vez que esse é o objetivo, ah, a possibilidade de que sejam gerados ressentimentos ou conflitos permanentes, não resolvidos, ah, se mantenham ao longo do desenvolvimento, ele é bem menor. Então, o processo ele ajuda a diminuir disputas e alinhar as expectativas logo no início do desenvolvimento. Há um apoio à inovação, as pessoas, os envolvidos, são incentivados a criar soluções inteligentes, inovativas, que beneficiem as partes interessadas. Então, ele estimula a criatividade e a busca por opções inovadoras e que muitas vezes pode resultar em ganhos adicionais, que o software saia melhor do que havia sido planejado. Porém, há desvantagens. Uma delas é a demanda de tempo. Esse processo é um processo que pode exigir muito tempo de dedicação, ah, porque ele exige a identificação das condições de ganho de todas as partes envolvidas, a exploração de soluções para questões, ou seja, conflitos, e a criação de acordos que venham atender a todos. Isso não é muito fácil, então demora um certo tempo. Complexidade, principalmente quando o número de partes interessadas envolvidas é grande, ou quando os objetivos e restrições eles são muito conflitantes e esses conflitos são muito complexos. Então, o processo de negociação ele pode ser muito difícil de gerenciar e exigir um esforço bastante grande do mediador. Uma outra desvantagem, mas que foi falada logo no início, que na verdade é um requisito desse modelo. Existe a necessidade de compromisso. As pessoas envolvidas, as partes interessadas em conflito, elas têm que estar dispostas a negociar, têm que estar dispostas a entender a perspectiva das outras partes interessadas, as necessidades das outras partes interessadas, têm que estar disposta a colaborar, a trabalhar cooperativamente. Então, se não houver esse tipo de disposição, se existir alguma parte interessada com o ego superalimentado, que quer impor a sua vontade em detrimento dos outros, então, numa situação onde existe esse tipo de parte interessada inflexível, intransigente, ou que não quer participar do processo, então o modelo pode não funcionar. Mas o problema não é tanto do modelo em si, mas sim de determinadas pessoas que não são capazes de negociar. E nós temos o alto custo de implementação.
Esse processo, ele tem muitas vantagens, ele produz software mais robusto, ele resolve muitos riscos, ele resolve muitos problemas e as partes interessadas saem minimamente satisfeitas. Porém, ele, por ser demorado, ele possui um custo alto. E isso é mais evidente quando se trata de projetos grandes e complexos. Então, o custo em termos de tempo e recursos para que as negociações sejam realizadas é significativo e isso pode afetar a viabilidade da aplicação. No entanto, justamente para projetos grandes e complexos que essa técnica, esse modelo deve ser aplicado. Ah, Um outro problema são resultados limitados, uma outra desvantagem pode ser resultados limitados. Então, são situações que o conflito é muito grande, ah, ou em situações que as partes interessadas têm objetivos irreconciliáveis, não conseguem negociar, as condições de ganho de duas ou mais partes interessadas são totalmente incompatíveis uma com as outras. Então, às vezes pode ser muito difícil ou mesmo impossível alcançar uma situação de ganha-ganha verdadeira. Então, talvez em situações como essa, o modelo pode não ser a melhor escolha. E nós terminamos o modelo de negociação ganha-ganha. Eu espero que vocês tenham achado essa aula razoável, essa aula agradável, que vocês tenham aprendido sobre esse modelo de negociação. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço então que vocês curtam e compartilhem com quem possa ter interesse. E se ainda não estiverem inscritos, eu peço que se inscrevam no canal. Obrigado pela atenção. Nós nos vemos nas próximas aulas.